governo do Ceará não para! Não para. O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Vajota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Não para. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. O jeito dele aí. O estúdio é novo. Vou até sair do meio. Sai do meio, doido. Sai do meio. O estúdio é novo. O Hugo, no canal do Vozão, é novo. Porra. O meu visual aqui hoje é novo. O que não é novo é que a gente ganhou do Fortaleza de novo. De novo. Matamos os 2 leões que tinha para matar na semana. Tudo resolvido. Ceará vence mais uma na Série do Campeonato Brasileiro. 18 pontos. Uma respirada importantíssima dentro da competição. Mais uma aula do condelismo em ação. Resultado crucial para as pretensões de se afastar da zona de rebaixamento. E olha... eu não vou dizer nada, não. Porque eu acho que Condé vai mandar a gente para a fila do Cine DT. Aguardem, carta. Turma, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está nos assistindo, independentemente da hora. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Vozão. Estamos no ar para repercutir o resultado positivo do Ceará diante aqui do Fortaleza. 1-0, gol de Galeano. Como sempre digo a ele nos embarques, ele dá aquela risadinha dele de canto de boca. O paraguaio mais brasileiro de todos balançou a rede e nos deu a vitória diante do Fortaleza ontem na Arena Castelão para mais de 32 mil pessoas. Muitos heróis. Muitos heróis. Quero pedir para você que está junto com a gente deixar o like. Deixe o seu like. Estamos estreando esse cenário novo. Blusa do Mastruz aqui. A blusa, aquela blusa coisa mais linda aqui. Tem a roxa do Lisca Doido aqui. Tem ali em cima Pelé, caixa do Campeonato Cearense, controle, porta-cachaça que Lucas me deu. Tem um porta-cachaça aqui em cima. Então, estamos começando a semana com novidades. A única coisa que não é nova, meu amigo Hugo, que eu quero lhe ouvir, é que o Ceará ganhou de Fortaleza, macho. Isso aí não é mais novo, não, macho. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que está escutando aqui a gente. Cara, o dia hoje para o torcedor do Ceará, novamente, amanheceu mais bonito, né? Os passarinhos cantando, aquela energia bem favorável. E realmente não é novo, né? São 9 jogos de invencibilidade. Em 2025 são 4 jogos e 3 vitórias do Ceará. São números assim, magníficos, né? E o jogo vai... Já a gente vai entrar mais um pouco nos detalhes da partida, mas essa semana foi muito boa para o Ceará, né? Assim, tipo, a gente lá no aeroporto, a gente falava antes do embarque lá para Recife, antes do jogo contra o Sport, a gente falava que tinha muitas possibilidades de como essa semana do Ceará ia correr, né? E foi da melhor forma possível, né, Rodrigo? Então, já a gente vai entrar mais detalhadamente na partida contra o Fortaleza, mas realmente, apesar de toda aquela questão, precisa contratar, precisa disso, precisa daquilo, é uma semana extraordinária para o torcedor do Ceará, para o time do Ceará. Quero pedir novamente para que você, por favor, deixe o seu like, é muito importante. Deixe sua curtida.
E faço igual ao Raul, que já está por aqui. Antônio Miguel, está por aqui. Guilherme, que tu monta a cerveja batizada, está por aqui. Almicena está por aqui. Juninho já disse que quarta-feira é 40 mil. Vamos para cima, vamos para lá. Já largamos com 20. Maxwell, muita Shiba. Bosco Ferreira, Operários 1, Charlatões 0. Muito bom essa daqui. TC Alvinegra também está junto com a gente. Jonathan Marcos, Vinícius e Arley, que também está sempre junto com a gente, mandando mensagem. É isso, estamos começando com o astral lá em cima, não tinha como ser diferente, com resultado positivo, com um respiro bacana na tabela. Mas mais do que isso, para a gente começar a entrar no assunto do jogo, e daqui a pouco o Aurizão deve entrar no circuito, quero só pedir novamente para você compartilhar esse link dessa live nos seus grupos de amigos, colegas e parceiros. Quero pedir para que você veja isso aqui embaixo, tem a opção hypar. Tá? Se tiver o hype, você clica aí e deixa o hype. Se você puder, mande um superchat. Se você puder, mande um live pix, canaldovozão@gmail.com. Mande sua contribuição, nos ajude ainda mais com o cenário, com as coisas. Estamos pagando o salário do Hugo está saindo muito barato. Porque desde que ele chegou, o Ceará só ganha. Coisa linda, hein? Tem esse detalhe aí, tá? Neste momento, acaba de adentrar o recinto Aurizão. Olha, boa tarde, meus primos. Eu vou dizer uma coisa para você. Sua cobertura de pós-jogo no Bodega Alvinegra tá uma das coisas mais, como diria o nosso saudoso Sebastião Belmino, uma das coisas mais equitopléticas que eu já vi. Tá bom demais. Homem, o que eu já me abri vendo seus posts do Bodega Alvinegra. Tá bom demais. Você tá um pouco feliz, eu tô sentindo você um pouco radiante. Aconteceu alguma coisa, Aurizão? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Hugo. Rapaz, ontem aconteceu uma coisa muito feliz, assim, diga-se de passagem. O meu fim de semana, né? Até então vinha sendo bem, com licença da palavra, bem merda, no sentido literal. Mas deu tudo certo no final, no domingo aí, graças a Deus, né? Deu a lógica. Apesar de tudo, estava um coração na mão, né? De caso não desse certo, já tinha preparado aqui 500 memes para postar e uma carta de desvivamento, caso desse errado. Mas graças a Deus, estou postando os memes. Cara, vivo. Eu adoro aquele meme. Que é a tela do computador e na área de trabalho. Pasta da vitória e carta da derrota. Macho, aquilo dali é áurea. Aquilo dali é bom demais. É espetacular. Eu já estava desse preço aí já para o pós-clássico, mas graças a Deus, fora ter ficado 1h15 esperando a ordem da Polícia Militar para sair da Superior Central, né? Todo mundo saiu fora, ficou só a Superior Central lá. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Desculpe seu Fausto Silva lhe atrapalhar de novo, mas não precisava daquilo tudo. Não precisava. Torcida do Fortaleza já tinha ido embora, era cedo, não era, Lívia Rocha? Então, me deixa dar isso embora, pelo amor de Deus. Pra dar emoção, né? Pois é, né? Mas enfim, tá tudo ótimo. Você gostou do cenário novo, Aurizão? Inclusive, já ia elogiar, viu? Ali, eu vi a revista do Pelé, belíssima, diga-se de passagem. Essas duas camisas aí, lindíssimas. Eu queria saber a indicação de onde é que você arranja essas é um parceiro. Vamos fechar essa parceria em conjunto aí, vai dar certo, hein? Cuida. Vem aí. Mas enfim, né? Logo também estarei com um cenário mais bonitinho também. Tô planejando a mudança aqui no estúdio. Ora! Mas muito boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Perdão pelo atraso, né? Estava no meu segundo emprego de moto Uber da Thalita, mas estou aqui para a gente conversar sobre o Ceará, que hoje tá bom demais, meu chapa. Hoje tá só alegria. Olha, eu desde ontem, eu não sei vocês, né? Mas desde ontem eu tenho assistido tudo. Eu já assisti Expresso Tricolor, Bora Leão, Jussier, Caio, Renato Manso, Quempão, Luiz Heitor assisti. Meu Deus do céu. Quero deixar muito claro que o que eu mais concordei foi Quempão. Aí, para a gente entrar no assunto jogo. E eu explico para as senhoras e para os senhores. Tá? Meu tom de voz?
Ah, tá. Acho que eu... pronto, aqui para trás. Seguinte. Eu acho que a gente tem que pontuar o roteiro do jogo como um todo. O primeiro tempo inexiste. Não tem primeiro tempo. Não tem. Foi praticado outro tipo de esporte na Arena Castelão ontem, nos primeiros 45 minutos. A gente precisa pautar isso. Mas mesmo assim, se você for um cara muito... Se você fosse o de todos os melhores momentos, e se você fizesse um esforço para achar lances perigosos da primeira etapa, todos eles são do Ceará. Raro uma falsa exceção, que é um lance que o filho da Xuxa entra pelo lado esquerdo do ataque e bate cruzado, a bola bate na rede e vai para fora. É Pedro, o filho da Xuxa, né, Sasha? Chute Pedro Raul, um cruzamento que vem de Pedro Henrique, ele desvia. Chute de Pedro Raul, estava impedido. Falta de Mugni, que não passou tão perto. E a última falta da primeira etapa cobrada por Pedro Henrique. Então, assim, eu odeio usar essa palavra. Mas o que foi isso aqui? O YouTube entrando aqui sozinho. Isso é os robôs, macho, ouvindo a gente. Daqui a pouco eles vão me oferecer um rumo de lixo para botar na estante. Então, senhoras e senhores, eu acho que é muito importante pontuar isso. Porque eu vou dar um bastidor aqui para vocês que as pessoas que me escutam já devem estar enjoadas e pela vida que eu sempre falo isso. Mas eu vou para estar desde 2000 e eu nunca tinha visto um clássico rei tão fácil para o Ceará Sporting Clube como foi o jogo de hoje. Nunca! O Ceará enfrentou o Fortaleza na Série C, como o Fortaleza na A pegou o Ceará na B. O Fortaleza já pegou o Ceará com 345 dívida trabalhista batendo na porta, um time todo remontado, todo remendado. O Fortaleza já ganhou da gente com um time que no ataque era Tatu, Peba, já ganhou da gente. Mas eu nunca vi um jogo como o de ontem. Nunca. Primeiro, Aurizan, Hugo, você que está em casa assistindo o jogo junto com a gente, o Fortaleza não quis jogar em momento nenhum do jogo. Salvo uma rara exceção no começo da segunda etapa, que tem um processo de minha abafa. Na grande maioria das vezes, o Fortaleza entregava a bola ao Ceará. Como na medida desesperada, dizer assim, olha, tua vida é ser reativo. Tua vida é ser reativo. Então eu vou te dar a bola e tu não vai saber o que fazer. Boa parte da primeira etapa, isso aconteceu. E o Ceará tentou atacar de diversas formas e não conseguiu, principalmente na primeira etapa. Mas, quando o Ceará volta para a segunda etapa e começa a pegar lá em cima, uma simples baforada no cangote de Pedro Raul em Kusevich fez ele entregar a rapadura. E o gol do Ceará já tinha sido ensaiado alguns minutos antes. O jogador sai jogando errado, agora eu esqueci se foi Brix ou se foi Kusevich. Alguém sai jogando errado, entrega a bola, Pedro Raul chuta, a bola retorna e Sobral finaliza. A gente vai ver nos melhores momentos, que inclusive colocarei neste exato momento para acompanharmos aqui junto com a gente. Então, foi o clássico mais controlado que eu já vi na minha vida. O Fortaleza foi apático, covarde dentro do jogo. E, para passar para vocês, ficou real. De novo aquela sensação. Pouco de peças mais qualificadas a nível de ataque. O Ceará teria aprontado ontem outro Vina Day. Porque sem ter, a gente ganhou de 1-0 e perdeu 2 gols que não se podem perder no clássico. Mas quero ouvir de vocês. Esse foi meu preâmbulo, mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam do jogo? O que vocês pensaram do jogo? Quero te ouvir, começando pelo Hugo. Fala, Hugo, o que tu vistes? Cara, então, assim, tinha um grande questionamento que eu fazia durante as lives nessa semana, era
como é que seria a postura das duas equipes, né? E eu batia muito na tecla de que o Fortaleza precisava muito mais do resultado do que o Ceará. Então, o que eu esperava era que o Fortaleza tentasse colocar uma pressão no Ceará, principalmente nos minutos iniciais, na primeira etapa, e o Ceará, parecido com o que aconteceu contra o Sport, iria estudar o jogo naquele momento ali, principalmente na primeira etapa, e no segundo tempo colocaria o seu jogo em prática, né? Só que o Fortaleza simplesmente não conseguiu pressionar o Ceará. E aí existe uma grande questão. Tudo bem, o primeiro tempo o Ceará não fez muita coisa, o Fortaleza também não fez, mas o Ceará, é justamente isso, o Ceará teve o controle do jogo, né? O Ceará não correu perigo, o Ceará não passou sufoco, não teve susto ali na questão defensiva, foi um time muito organizado, soube estudar o time do Fortaleza, e quando volta para a segunda etapa é um jogo totalmente diferente, né? O Ceará já tem mais volume de jogo, a estratégia do Condé, o que ele fez? Cara, vamos subir as linhas aqui e jogar no erro do Fortaleza. E eu bati muito a gente bateu muito nessa tecla aqui, né, de que justamente por conta que o Fortaleza precisava buscar esse resultado, o Ceará iria explorar os erros do Fortaleza. E eu acho que foi muito isso que aconteceu, principalmente no lance do gol. O lance do gol origina de um erro do Kusevich, se eu não me engano, né? O Kusevich sai jogando errado, dá a bola ali nos pés do Pedro Henrique, que o Pedro Henrique, gostei da partida do Pedro Henrique também, consegue conduzir ali a bola, vai cortando, vai chegando na área, e aí acabou que sobrou para o Galeano para fazer o gol da partida. E se a gente for pegar alguns lances assim do jogo também, foi muito parecido, né? A jogada do Ceará era sempre no erro do Fortaleza. O Fortaleza tentava sair jogando, às vezes tentava fazer um lançamento ou dar um chutão mesmo, e o Ceará conseguia, com as linhas altas ali, retomar a posse de bola e já partir para o ataque contra o Fortaleza. Eu acho que foi bem isso, né? Acho que se resume a isso, essa partida foi um jogo muito estudado da equipe do Ceará. Acho que eu dou total mérito aí pro Léo Condé também. E para você ter o controle da partida, você não precisa chegar ao gol do adversário 300 mil vezes. Basta você saber o que é que você quer fazer na partida, controlar o adversário, neutralizar ele. O Ceará não sofreu perigo, conseguiu chegar bem. Se não fosse o goleiro Breno, inclusive, do Fortaleza, tinha sido um placar maior, né? E aí eu gostei bastante da postura do Ceará. E se o Ceará tivesse no dia inspirado, teria sido mais também, né? A gente viu, acho que para mim foi uma das, não sei se eu posso dizer uma das piores, né? Porque eu não sei se foi uma partida ruim, mas uma das piores partidas do Dieguinho com a camisa do Ceará. Não sei se vocês vão concordar, mas eu não gostei muito da partida dele, ele errou bastante. Eu acho que se o Ceará tivesse num dia mais inspirado, teria sido um atraso muito grande para o Fortaleza. Acho que é isso, a análise do jogo é mais essa mesmo, a neutralização do Ceará. O Fortaleza não conseguiu jogar e foi bem tranquilo mesmo. Aurizan, Hugo é a análise mais sucinta, vendo de casa. Agora, a análise mais visceral, diretamente do coração da MOF. Quero te ouvir. Alguém está querendo lhe calar, amigo. E foi mal, foi eu mesmo. Eu esqueci o microfone fechado. Você deve ter falado alguma coisa espetacular e o microfone estava ligado. Repita. Na hora do gol, eu estava no meio da galera da MOF lá, abraçado com a rapaziada, cantando Bomba Caseira, derruba mais de 1000. Foi um dos momentos espetaculares da minha vida. Mas acho que, primeiro de tudo, o que o Condé já levou o nome de medroso, de retranqueiro, de frouxo, de covarde, na boca de todo mundo, isso não é novidade. Isso é um fato. Mas eu digo uma coisa, se o Condé entra com 4 zagueiros e 4 volantes pro jogo, o mundo acabava no outro dia. E foi o que o senhor Juan Pablo Voivoda fez ontem, né? Ele entra com 4 volantes, porque o Pochettino, na visão dele, não é meia, é volante, e 4 zagueiros, né? Certo, tem aquela questão lá
machucado lá e tal, mas enfim. Ontem o Fortaleza entrou para uma grande redução de danos. Quero perder, mas quero perder de pouco. E mesmo assim não conseguiu traçar sua estratégia. Porque o Ceará teve o controle do jogo do começo ao fim. Eu não vi o Ceará ser agredido assim a ponto de vamos sofrer, vamos ter... Passamos um sufoco, tomamos um susto. Não, acho que o maior susto que a gente teve foi aquele lance do Davidson, que mesmo assim eu acho que era uma situação controlável, não era algo absurdo. Mas o Ceará, querendo ou não, por mais que quando se deu ao luxo de não ter ali o seu campo, meu campo muito participativo, né? Que eu acho que não foi uma partida boa do mundo, e principalmente no primeiro tempo, não gostei. O Sobral vinha errando alguns pontos, o Dieguinho também, acho que a gente perdeu ali muito o meio campo, né? Uma coisa que eu ressalto muito é que mesmo com esses jogadores abaixo, a gente ontem teve uma capacidade de ganhar duelos individuais absurdas, né? Muito pouco tinha situações ali que o Ceará perdia aqueles duelos individuais. Tem um lance do carrinho do Dieguinho no primeiro tempo, que foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi. Ele desarma o jogador do Fortaleza numa limpeza, assim, uma calma, uma tranquilidade, foi fenomenal. Mais que ele tenha feito a partida abaixo, né? E acho que a gente melhora muito quando o Pedro Henrique entrou no jogo. O Pedro Henrique, no primeiro tempo, estava meio perdido ali. Acho que ele tem uns 5 minutos que ele passa ali pelo lado, no primeiro terço de campo, né? Ali com o Bahia fazendo algumas coisas assim que, cara, eu achei que ele ia vacilar, queria entregar a bola. E ele, no final do primeiro tempo, do segundo tempo, ele já volta, entra dentro de campo. E aí sim a gente ganha uma vida nova, né? A gente passa a agredir mais o Fortaleza, a ter de fato esse entendimento do que era o jogo, de como vencer o jogo, né? Acho que a gente precisa ressaltar muito essa questão da aplicação tática dos jogadores do Ceará. Mais uma vez, né? Muito... Brilha o olho da gente, assim, quando a gente vê que, por mais que o time do Ceará não seja aquele time brilhante, aquele time do jogo muito técnico, aquele time que vai, sei lá, vai encantar, que vai jogar bonito, será um time taticamente muito bem aplicado, né? E isso eu acho que é o grande diferencial para ganhar esses jogos decisivos, assim como a gente ganhou o Sport, assim como a gente ganhou do Fortaleza, mais de 2 vezes esse ano, né? Acho que essa aplicação tática, sem sombra de dúvidas, é o grande diferencial. Fico feliz que, mesmo assim, mesmo a gente se dando luxo de não ter um meio-campo que participou bem na partida, acho que veio melhorar um pouco, a gente conseguiu ganhar mais o meio-campo quando o Lourenço entra e dá uma cara nova. E acho que ontem, por mais que a gente tenha vencido, acho que as alterações deram um grande recado, né? Quer dizer, as não alterações deram um grande recado de como esse elenco precisa de peças para se fortalecer. O Condé faz a primeira mexida aos 30 minutos do segundo tempo e só vem mexer aos 45, né? E quando a gente olha para o banco, você não tinha aquele olhava assim, via aquele cara, esse cara aqui vai entrar, vai mudar o jogo, né? Eu acho que isso foi muito, por mais que não tenha sido intencional, mas mostrou que expôs essa fragilidade que a gente tem, que a gente precisa de peças para que assim, né? Tipo, cara, a gente cobra tanto do Léo Condé, variações disso, aquilo, outro, tem que dar material para ele trabalhar, né? Ele já começa a utilizar o Lourenço em uma posição diferente, né? Assim, já querendo ensaiar algumas situações diferentes do que a gente vinha vendo no começo do ano, mas acho que ficou com a minha grande impressão desse jogo, tirando, óbvio, a vitória, a alegria de tudo ontem, eu acho que a lição é essa, né? Nós temos um elenco massa, um elenco bacana, mas precisamos de peças para fazer a diferença. Rodrigo, tem mudar de assunto. Estatísticas da tela. 13 chutes de um lado, 14 do outro. Aí aqui é o pulo do gato, ó. 0 chutes a gol do Fortaleza. 3 chutes a gol do Ceará. Os 3 chutes a gols do Ceará são... Aliás, o chute de Fernandinho nem tá aqui, né? Porque não é no gol. Tem Cara, isso. Temos não um sei ponto. Não Temos sei um vocês. Mas quando eu vi o Fernandinho chegar ali para fazer aquele gol, lembrei daquele gol do Wesley em 2015 na Copa do Nordeste. A cavadinha. Cara, se ele pensasse um pouquinho mais, era um golaço daquele. A jogada feita pelo Galeano é espetacular, extremamente plástica, um negócio assim de outro mundo,
ele consegue ver que Pedro Raul fez o facão para abrir uma brecha no meio do nada, e nesse meio do nada Galeano ia entrar. E foi exatamente onde Galeano entrou. Então o passo foi muito preciso, feito pelo Galeano. E aí ele chapa demais. Os 2 gols que o Ceará perdeu, vou dizer aqui que contém ironia, tá? Eu, como centroavante, camisa 9, fazedor de gols dos rachas daqui da rua, vou ensinar como é que era para ser feito. Fernandinho. Primeiro que o gol nem era de Fernandinho. O gol era de Pedro Raul. Porque o cara que ele é inteligente, ele levanta a cabeça e vê ao seu redor. Se ele levanta a cabeça, ele vê Pedro Raul entrando sozinho. Já ensinei o primeiro. Pedro Raul ia só escorar pro gol. O primeiro eu já ensinei. E Lourenço, ali não era jeito. Ali era força. Por quê? Porque como ele vinha em velocidade e Breno vinha saindo em velocidade, se ele enchesse o pé, se a bola não passasse por Breno, ele espalmaria, ela ficaria e sobraria para ele do mesmo jeito que ele estava só. Então, nem que fosse para o rebote, ele faria o gol. Era para ter soltado o sarrafo. Só que ele optou pela cavada. Então, não tem aquele perfil, né? Ensina Romário? Ensina Rodrigo a fazer os gols aqui. Simples assim. Eu nem vou cobrar dele passar pelo goleiro. Porque o Lourenço não tem esse perfil. Porque o cara, se fosse um atacante com seus predicados, tudo bem. Aí eu cobraria. Tinha que passar pelo goleiro, pela trave, por todo mundo ter feito gol. Mas no caso de Lourenço, qual é a principal virtude de Lourenço, Arizan? Chute. Aí na hora dos refrescos, você me manda uma cobertura. Aqui a gente faz carro. Você me manda uma coberturinha? Me ajude. Ponte o sarrafo, homem. Pelo amor de Deus. Mas, graças a Deus, esses gols não fizeram falta. Eu estava assistindo um jogo com a Lívia. Lívia, Verdã e Hector. Grandes figuras humanas. E não, Santini. Não é o Santini. É Hector Cândido. Nosso corredor alvinegro. E aí, qual é o detalhe? Quando o Fernandinho perde o gol, o Lívia dá uma esmurecida. Puta. Aquela sensação que... Essa aqui, ó. De Gabriel. Agora esses caras vão reagir dentro do jogo e podiam mudar o panorama. E essa é a sensação que dá mesmo. No calor do jogo, você sente isso. Você tá num jogo de trocação, você tá naquela loucura ali. Então, é do jogo, faz parte. E eu comecei a gritar, volta pro jogo, vamos voltar pro jogo, vamos se concentrar. Se a gente criar aquele espírito derrotista, eu sou extremamente supersticioso. Aí o cara fica aquele do meu lado. Ai, meu Deus, agora pronto. Agora... Não, você não ficou, não. Você só deu uma leve arruinada, mas depois volta pro jogo. Eu comecei a gritar com as pessoas, como se eu tivesse o direito de gritar com alguém. Volta pro jogo. Parecia o Condé, né? Mas essa foi uma discussão mesmo. De duas pessoas. Foi. Aí embaixo os caras começaram a brigar. Discutir, né? Tipo, acho que tinha um Poliana e tinha um cara puto. Aí o Poliana... Aí o cara, porra, agora eles vão empatar. Aí o Poliana, pelo amor de Deus, cala sua boca, sai daqui. Aí o cara saiu puto. O cara passou do meu lado, fumando numa quenga. Você é um canalha. Você era ali perto da Ceará Chopp, né? Você chegou agora, você é um canalha. Discussão ácida, pesada. E aí... Acalorada. Acaloradíssima. Acaloradíssima. E tudo na nossa frente, todo mundo vendo, o estado todo vendo. E aí, bicho, foi muito engraçado isso, né? Aí, graças a Deus que o gol de Lourenço perdido não deu nem pra ter raiva, né? Porque quando ele perde, o juiz pede logo a bola. Uma atuação exemplar de Klaus. Ninguém nem lembrou que ele foi o apitador. Gostei também. Totalmente desapercebido. Totalmente desapercebido. Passou de passagem. E...
no conjunto total da obra, uma vitória extremamente... Vitória justa, resultado injusto. O Ceará merecia ter vencido por mais gols de diferença. 1-0, visto só da tabela de classificação e da tabela dos jogos, não passa o que foi o jogo. 3-0 passaria de forma mais fidedigna o que foi a partida. Um Ceará dominante, um Fortaleza covarde, um Fortaleza que deu a bola no pé do Ceará para o Ceará tentar alguma coisa, de bombons. Em vários momentos do jogo, o Fortaleza saía jogando, a bola ia no pé de Ávila fazia lançamento direto para frente para o ataque. Eita, o negócio aqui tá sério, né? Porque lá é o Real Madrid do Nordeste, é tic-tac, é intensidade, é não sei o quê, né? Então, opa, se os homens estão dando bombão, aí eu, né? E te entregaram aqui, Hugo, ó. Rapaz, com esse nome aí fica difícil de saber quem é, viu, amigo? Pincher do Forró. Eu conheço, e o apelido do Hugo também, tá? Eu conheço o Hugo Love. Hugo Love, muito bom. Corto meus bebelos lá no estúdio Fábia Victor com o Dário Bazaf ou Bazaf? Bazaf. Ih, rapaz. Se acuse. Olha, o cara te chamou de Hugo Love, ele disse o nome do cortador e o nome do estúdio. Isso aí, não... É intimista, hein? É intimista. Tá vendo aí, né? A Lívia já tá querendo a permuta, tem jeito não. Ó, o bicho someado é jornalista. Calma aí. Ei, o Cabo ali conhece aí, viu? Tá vendo aí, né? Famoso. Não, mas o Cabo ali conhece. Vamos ver aí quem é, né? Vamos observar. Se apresente. Tem que colocar o... Inclusive, tá? Não estou rindo do que aconteceu com os profissionais. Mas se o Fortaleza quiser que ele é emprestado, a gente tá liberando na hora. Quebrou o goleiro tudinho, uma lapada só. E zagueiro também, né? Mapocou também. Acho um bom nome pra lá. Ele tá disponibilíssimo. Tá liberado. Devolvemos ao Inter e o Inter empresta na mesma hora. É porque ele já tá aqui, não muda nem de casa. Então, fica aí essa dica aí, né? Porque João Ricardo quebrou o dedo no aquecimento e Breno quebrou o dedo na dividida com o Fernandinho. Dividida feíssima, inclusive, diga-se de passagem. E Mancha quebra o braço na queda, né? Numa disputa por cima, quando ele cai no chão, cai forçando o braço e aí também se lesionou. Né? Então, quero pedir para você que tá junto com a gente deixar o like. Só seguir nas estatísticas. 13 chutes do Fortaleza, 14 do Ceará, 3 chutes nossos ao gol, posse de bola 61-39. Não deu nem para sentir isso do estádio. Não deu. Foi uma posse de bola tão enganosa. Foi um banho-maria tão... Foi um banho-maria com forno desligado. Foi só banho. A Maria fugiu. Não deu tempo de esquentar, não. Então, assim, foi nada. O Fortaleza praticamente com o dobro de passes do Ceará. Também não deu para perceber, não deu para sentir nada disso. 2 amarelos do lado deles, 4 dos nossos. Nenhum vermelho. Impedimentos parelho, né? 5-4. E em escanteio nós tivemos mais possibilidades. Então, quero abrir aqui um aspas. Não posso, né? Que eu sou eu mesmo falar, não posso abrir aspas. Né? Quero abrir aqui um parêntese. Parêntese, a palavra. O sinal certo é esse. Quero abrir um parêntese para falar do professor Léo Condé. Que, assim, com todo respeito ao elenco do Ceará, mas na 12ª rodada, se o camarada chega para mim e diz, olha, na 12ª rodada, nós vamos ter 18 pontos, nós vamos descer o sarrafo no leão, tudinho que aparecer, ganhamos dos 3. Isso estou falando de Série A, tá? Nem estou falando da classificação do Nordestão. Estou
Tô falando só de A. Ganhamos do Vitória, ganhamos do Sport, ganhamos do Fortaleza. Tudo de uma... Não, o Sport foi 2, né? Os outros foram de 1-0. Muita gente reclama de Leonardo Condé. Muita gente reclama de Leonardo Condé. Muita. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, não sei o quê. Olha, esse rapaz tira leite de jumenta. O trabalho de Léo Condé é muito bom. Muito bom. Muito regular, né? A gente reclama, Hugo, e o trabalho dele é... Você vai falar essa palavra hoje para mim. Pragmático. O Mauro Barco me ensinou. Pragmatismo de Léo Condé. Amigo, é isso. Por que eu vou buscar variações se tá dando certo? Não é a beleza da rosa. A coisa mais famosa. Quem canta é o Paulo. Zé Ribeiro canta isso. Belíssima. Tens a beleza da rosa. É belíssima essa música. Não tem a beleza da rosa. Mas tem 3 pontos lá na conta, meu amigo. Isso, na Série A do Campeonato Brasileiro, é inegociável. É inegociável. O elenco do Ceará incorporou ser operário e é um time operário, sim. Jogadores pouquíssimos conhecidos no cenário de Série A. Pedro Henrique, Pedro Raul. Ele veio criticar. E essa galera veio chutada de onde eles estavam. A gente precisa ser sincero aqui. Se o Pedro Raul tivesse bem, ele estava no Ceará, Aurizão? Não. Pedro Henrique, se tivesse bem, tinha vindo pro Ceará, Hugo? De jeito nenhum. Não vinha. Não chegaria aqui. Não estava aqui. E Condé faz um trabalho muito correto, muito sério, muito honesto. Eu, sinceramente, repito, Léo Condé extrai coisas, e eu acho que isso é gestão de pessoas. Ele é um cara muito correto. E a gente nota isso pelo respeito que os atletas têm para com ele. Quem ficou de pipipi, papapó, emburradinho, não sei o quê, nem voltou para a reapresentação. Pode prestar atenção. Ah, porque quero jogar, não sei o quê. Fique em casa, amigo. Fica aí na Argentina, fica aí no Paraguai. Um abraço para você. Então, assim, precisa abrir esse parêntese para a Condé, porque realmente é um trabalho muito bom, muito bom. Não, e é muito interessante falar isso mesmo, porque mostra que ele tem, além do domínio do elenco, dele ter as peças em suas mãos ali, ele conhecer, né? Ele sabe muito bem o que é que ele pode extrair desse time do Ceará. Eu acho que, tipo assim, a gente vê o que o Ceará produz a cada jogo, ou não produz também, isso mostra o quanto ele conhece e o quanto ele sabe onde esse elenco, o que esse elenco pode produzir ou não. E aí, por exemplo, às vezes você vê uma partida contra o Fortaleza que o Ceará pode não ter feito um jogo maravilhoso, assim, em termos técnicos, mas jogou no erro do Fortaleza. Isso mostra que o Léo Condé estudou muito bem o time do Fortaleza e sabia muito bem como é que o time do Ceará podia jogar contra o Fortaleza. E aí, vários outros jogos isso se repete, contra o Sport também, contra o Vitória, os jogos que a gente já comentou aqui, contra o Vasco, enfim, a gente vê que vai ter jogo que o Ceará vai jogar mais para frente e vai ter jogo que o Ceará realmente vai jogar mais recuado, e isso vai muito das peças que ele tem para mover ali dentro do elenco, né? E isso mostra que ele tem realmente muito conhecimento, tanto do elenco que ele tem em mãos, quanto do adversário que ele vai enfrentar. E eu vi também muita gente falando, o Pedro Raul fica muito impedido, às vezes ele passa muito em branco ali, mas eu acho que o Pedro Raul, às vezes, mesmo se ele não tocar nenhuma vez na bola ali dentro da partida, ou tocar pouquíssimas vezes, ele é um homem de referência. Hoje o Ceará tem um homem realmente de referência ali no ataque. Não é só
falar por falar daquela peça de referência no ataque. Não, o Pedro Raul, ele realmente é esse cara de referência. É aquele cara que o Ceará vai jogar, vai alçar a bola na área e vai dar medo ao adversário. Tipo, esse cara ele vai poder escorar de cabeça e vai poder criar alguma jogada boa. Pedro Raul ontem passou o jogo baforando no cangote de Kusevich. Enchendo o saco. Exatamente. Teve uma hora que Kusevich empurrou ele empurrou o outro e ficou naquele negócio. E toda bola que vinha, ele abria a capa do Batman e toma, e botava no chão e rodava aqui a bola e tentou de cá, tentou de lá. Teve uma que ele dominou, correu, aí ele... O centroavante não tem tanta mobilidade, né? Mas ele correu, quando ele quebrou, quando ele ia posicionar o corpo para bater, a zaga do Fortaleza chegou. Então, assim, ontem, Pedro Raul teve uma importância tática gigantesca para a equipe do Ceará. Gigantesca. Porque é preciso entender o jogo. Deu uma clareada mesmo. É preciso entender o jogo. E ele ficou fustigando para levar o amarelo para ficar fora, né? Para limpar. E fustigou. E para mim, ele dá um papo ganhando. Porque ele força a jogada em cima do goleiro. Ele tá meio tentando driblar, aí o goleiro dá uma cutucada, balançar pra galinha, ele faz o gol. Então, eu, sinceramente, a importância que Pedro Raul tem nesse elenco do Ceará é gigantesca. E outro caba, que a turma insiste, ele é doido, ele é não sei o quê, ele bate em todo mundo, ele é maluco, às vezes ele baixa a cabeça e sai correndo. Quem é que fez a jogada quase que toda do gol? Pedro Henrique. Ele tem a sapiência de entender que a zaga do Fortaleza sai no passe errado e ele começa a comer todo mundo. Comeu o Raimundo, comeu o defunto, ele saiu driblando todo mundo, passou. E ele dá a bola no pé de Pedro Raul. A bola é muito precisa. O outro jogador do Fortaleza da área, praticamente, né? Sim. Quando ele sai cortando todo mundo, ele já mata uma ruma de coisa. E uma ruma de gente. Então, assim, ele, obviamente, às vezes ele é afobado, mas é um jogador importante. E é um jogador que entende o que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E é isso. E ele faz uma leitura muito boa do jogo também, né? Eu vejo que ele tem uma leitura muito, muito rica do jogo. Quando tem que meter a chibata, ele mete a chibata. E até uma reada não caba lá no primeiro tempo, que o caba pulou pra cima, mas parecia um mamulengo. Ele cobra muito o próprio elenco do Ceará, né? Às vezes a gente vê que o cara não subiu a marcação, ele já fica... A gente vê que ele tá puto mesmo. Pô, sobe essa marcação, acerta esse passe. São dois caras que eu vejo muito em campo. Ele e o Pedro Raul. Cara, é muito... Assim, eu acho que isso é muito importante. Mesmo que você não seja um cara que cobre demais, você precisa transparecer isso em campo pra você mostrar que se importa com aquilo, cara. Você precisa entender que tá inserido dentro do contexto. São duas peças. O Pedro Henrique e o Pedro Raul são duas peças que tinham tudo para chegar aqui de salto alto. E eu vejo que eles realmente querem mostrar futebol, né? Acho que também porque a gente não conseguiu mostrar no Corinthians, vamos mostrar aqui no Ceará. Henrique não tem tanto mais lastro, que já é um veterano, né? Mas Raul ainda. Raul tem muito mercado. E eu tenho quase certeza que é quase impossível dele permanecer para o ano que vem. Mas é importante frisar. É um jogador que vem usando o Ceará como vitrine, mas já entendeu o que é ser Ceará. Ontem ele passou o jogo todo... Ele foi regente, né? O cara que tocou... Ele foi um regente. Maestro. Regente também. Cara, ele tava conversando com a gente. Quem tava no estádio, a Arizan viu isso. Deve ter visto. Ele passou o jogo todo conversando com a torcida. De entender que no momento que a gente estava pressionando, vamos lá. De dividir uma bola e vibrar. Ontem, lá nesse perdeu aquele gol feito, perdeu, mas ontem Lourenço entrou em campo igual eu quando entrava lá na quadra do Santo Afonso, que não tem parede lateral, para brincar o quebra. Era só de bicudo, voadora. Enquanto o cabo não tocasse na bandeirinha, que era o que tirava para apanhar, chibata, meu amigo.
Lourenço já entrou logo dando um bicudo pra cima que o pé dele voou na cara do cara. 2, 3 vezes. E mostrou a autoridade, né? Richard pegou um cabalão na lateral, meteu a chibata também. Sabe? É isso. É entender o que tá jogando. Tem hora... Com todo respeito. Tem hora de bater, tem hora de correr, tem hora de cobrar. E os caras precisam ter essa liberdade um para com o outro, porque isso é um grupo de futebol, isso é um elenco. Os caras precisam dessa possibilidade. E entender que vai ter um momento que vai oscilar, vai ter um momento que um vai estar bem e o outro não está, e vice-versa. Mas a vida é isso. A vida vai pra... e a vida continua, e a vida vai para frente. Às vezes, Pedro Raul não pode estar tão bem no jogo, não conseguir entregar um gol, ele tromba com o goleiro e o Galeano faz o gol. Às vezes, o Pedro Henrique pode não estar tão bem, mas o zagueiro do Fortaleza dá a bola no pé dele, saiu comendo todo mundo e tocou a bola para o cara fazer o gol do Ceará. Todo o ataque do Ceará participa do gol. Olha que ponto importante. Eu não sou muito do tatiquez, do analisei, mas quando eu vi o gol, opa, a gente tem um ponto aqui. Cara, e é muito paciente, né? É muito construído por todo o ataque. Então, assim... E aí você vem me abrir a boca e dizer, porque Condé é o masterclass de ser defensivo, não sei o quê. Companheiro, a gente precisa entender aquela história, né? O meu momento coaching. Nós precisamos entender quem somos, aonde estamos e onde queremos chegar. A gente precisa entender. A gente precisa entender o nosso elenco. A gente precisa entender as peças que Condé tem disponível. A gente pode cobrar Condé, é um ponto ou outro, mas eu precisava fazer esse monólogo que estava me entalado, principalmente. E detalhe, só para passar para vocês. Nem por isso, nem porque meter a chibata no esporte, meter a chibata no Fortaleza, a gente vai esquecer de cobrar aqui que o Ceará precisa contratar jogadores. Isso é outro ponto. Outro ponto. Porque não são nas derrotas que a gente vai pedir a cabeça de todo mundo e nem serão nas vitórias que a gente vai esquecer do que precisa. Né? Sim. E só para fechar, para eu fechar essa parte do... Oi? Foi você que botou essa foto? Eu coloquei. Nosso querido Vini mandou no grupo lá para ilustrar aqui a... Síntese. O que mais quero te ouvir? Manda bala. Não, só para fechar essa parte, pelo menos da minha parte, falando sobre o Condé, eu acho muito interessante também... O fã-clube segue forte aqui, viu? Rapaz, já tem fã-clube, macho. Não tem nem uma semana, macho. Olha aí. Bruno grande Bruno, viu? Isso aí eu lembro bem. Mas vamos lá. A questão, ainda finalizando esse comentário sobre o Léo Condé, eu acho muito interessante também porque a forma como ele administra algumas peças, por exemplo, o Fernandinho. Eu vejo muita gente falando mal aqui do Fernandinho também, mas o Fernandinho, antes de se lesionar, era um dos principais nomes do ataque do Ceará, e eu aposto que tanto ele como o Galeano, ninguém apostava que esses caras iam render como estão rendendo esse ano com a camisa do Ceará. O Galeano vem fazendo gols importantes, eu bato sempre nessa tecla, ele não é um jogador que vai te entregar um primor técnico, nem nada disso, nem um futebol brilhante, mas é um cara que vai te entregar muita vontade de estar jogando ali pelo teu time e tá entregando gols importantes, né, momentos marcantes com a camisa do Ceará. E o Fernandinho também. Eu acho que o Fernandinho, antes dessa lesão dele, ele era um destaque realmente ofensivo do Ceará, era um cara que acertava muito de fora da área, a boa parte dos gols que ele fez foram gols belíssimos ali de chute de fora da área, que é difícil a gente ver um jogador hoje com essa característica, principalmente no Ceará. Então eu acho que isso também passa pela administração do Léo Condé. Eu acho que é bem isso mesmo. E já vou passando a palavra para o nosso querido Aurizan. Não sei se ele tem algo a acrescentar sobre o Léo Condé. Cara, eu sou professor do Condé, né? Aurizan, eu ia falar isso. Aurizan é vice-presidente do fã-clube de Léo Condé. Que ali é presidente. Eu adoro aquela frase de Aurizan. Se ele fosse como é, Aurizan, que você diga aí, por favor. Que é do nome dele.
Nosso Special One Alvinegro. Mas, cara, assim, né? A gente tem que entender muito o contexto, assim, ó. E um ponto é muito certo. Eu digo isso e repito inúmeras vezes. O Dorival Júnior tem uma aprovação enorme da torcida e fez muito menos pelo Ceará do que o Léo Condé fez. O torcedor tem que entender isso, cara. É óbvio. Enfim, o Dorival Júnior tem uma história enorme no futebol. Não estou querendo comparar ambos, mas eu estou dizendo a título do que fizeram pelo Ceará. O Léo Condé, ele pega um time totalmente desacreditado na Série B. Acho que era um grande... 90% da torcida, só o maluco acreditava. E o Condé faz o time subir. E não deve ter conversa de que foi o gol do Goiás, não sei o quê. Enfim, o Ceará subiu, o Ceará estava... se credenciou a estar até aquele bônus de situação para subir para a Série A de 2025. A gente foi lá e fez uma arrancada espetacular, uma invencibilidade dentro de casa que foi quebrada recentemente. O Ceará passou quase um ano sem perder dentro de casa. E todo o trabalho do Léo Condé, a gente tem 3 derrotas dentro de casa. 3 derrotas. 3. Eu não lembro qual foi o técnico que teve um aproveitamento melhor dentro de casa do que ele. Confesso que se alguém souber aí, puder indicar, porque eu particularmente não lembro. E se a gente for ver, cara, é um elenco limitadíssimo. Isso é um trabalho para Mauro Bastos. Exatamente. É um elenco que, se a gente for ver, pelo que o resultado que vem entregando, é limitadíssimo, véio, porque é difícil, cara. Ó, ninguém muitas vezes acreditava que particularmente assim, né? Quando é contratado, todo mundo é engenheiro de obra pronta e diz, não vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Mas muita gente desacreditou de William Machado, é um baita zagueiro e é muito potencializado na mão do Condé. O Condé recuperou o futebol do Mugni, que muita gente já dava descartado. O Mugni não presta pro Ceará, eu sei que esse aqui o outro, não tem condições de jogar uma Série A. Então, o Mugni, por mais que oscile de vez em quando, tem a parte física que às vezes não colabora tanto, mas o Mugni é uma das peças principais para a gente e essa potencialização do futebol dele é muito fruto do técnico Léo Condé. Porque se a gente for lembrar o Mugni que jogava com o Mancini, o Mugni jogava de segundo volante, todo mundo tendo a raiva do pobre, fazendo uma função que não era a dele. Daí o Condé o que fez. O Condé pega o principal técnico do Fortaleza e não perdeu o clássico nenhum até agora. E ainda mais, ainda é um dos grandes causadores aí da crise, e desde que o Fortaleza perdeu o primeiro clássico do ano para cá, se acabou foi tudo. Ele nunca perdeu pro Juan Pablo, viu, Arizão? Nunca. É verdade, na Vitória ele deu umas 2 chicotadas ainda, parece, ou foi uma. Uma coisa assim. E assim, eu entendo, cara, que muitas vezes ele leva o nome de covarde, de que não quer ganhar, é retranqueiro, isso, aquilo, outro, que só joga com não sei o que, joga escondido. Mas, cara, o time do Ceará ele foi montado para isso. Desde o começo do ano. Se a gente for lembrar o discurso do Haroldo, é exatamente esse. A gente vai montar um time que tenha essa característica X, essa, porque na nossa visão a forma mais fácil de se manter na Série A e mais barata é essa. É a fórmula que funciona. Um time que tem muita força física, um time que seja reativo, um time que faça muito parecido com o que o Ceará está alinhado hoje. É difícil de você, como torcedor, da gente como torcedor, entender isso tudo, ver o Ceará levando pressão, às vezes quase 90 minutos, jogando por uma bola. Pô, é difícil, cara. Eu queria que o Ceará jogasse bonito, queria que o Ceará fosse uma máquina. Mas se o caminho para a gente se manter é esse, e aqui não estou dizendo que a gente deve fazer isso, não, eu quero que o Ceará jogue bonito, eu quero que o Ceará goleie, que o Ceará faça 3, 4, 5-0, se possível, o máximo possível, né? Mas se as situações são essas, se a fórmula da gente ficar na Série A é essa, e tem uma frase do técnico, o presidente do Vitória, acho que é ex-presidente do Vitória, que ele diz que quando a gente contratou o Condé, eu fui buscar algumas falas a respeito dele, ele disse que o Condé é um estrategista. Se ele for preciso ganhar o jogo de 1-0 e fazer isso, ele vai seguir a cartilha ali daquele jeito. Né? A gente tá vendo isso ser provado. Né? É um cara que entregou muito resultado em um curto período de tempo. Cara super vitorioso, conseguiu um acesso, um cearense, tá numa semifinal de Copa do Nordeste.
Ok, a Copa do Brasil foi complicada pra gente hoje, pegou o pior adversário possível. A gente vem muito bem, obrigado, graças a Deus, no Brasileirão. Né? Óbvio que tem situações questionáveis. Teriam jogos que a gente poderia ter vencido e escapou. Mas se a gente for pensar, era o Bahia que a gente foi roubado fora de casa. O Bragantino, que a gente... 2 vezes, né? O Bragantino, né? Que ninguém esperava que o Bragantino fosse ser um dos líderes do campeonato hoje em dia. O Botafogo, que mesmo assim, mesmo a gente perdendo de 3-0, eu acho, quase, a gente foi lá e consegue o 3-2, mostra um poder de reação, coisa que há muito tempo eu não via no Ceará, esse poder de reação, de sair atrás do placar e buscar ir ali, conseguir muitas vezes tentar martelar e achar, né? Eu acho que se a gente for pensar, assim, pegar toda essa era do Léo Condé e colocar assim numa avaliação, o pior jogo que a gente teve foi o jogo da volta contra o Palmeiras. Que ali, de fato, o Ceará foi reconhecível, teve um apagão, de fato, as coisas aconteceram, enfim, mas já era quase que um jogo perdido, né? Com assim, detalhe, né? se aquele gol de Pedro Henrique vale, eu tinha para mim que a giripoca piava, pelo menos para ter um negocinho, pelo menos os coros para esquentar os coros. A história era outra, né? No Ceará de 2025 ainda não tem um jogo todo ruim. E espero que não tenha. Torço para que isso não aconteça. O Ceará até agora de 2025 não tem um jogo ruim. Não tem. Tem momentos dentro do jogo, né, que são ruins, mas no jogo todo não tem. Tenho aqui minhas críticas ao Condé, tenho. Eu acho que talvez ele poderia mexer um pouco mais cedo, poderia fazer isso, aquilo, outro, mas ao mesmo tempo eu paro e olho e eu faço a mesma pergunta que eu fiz para mim mesmo ontem no estádio. Quem é do banco que vai entrar e vai mudar a história desse jogo? E aqui a gente precisa rever isso, precisa rever que existem lacunas que precisam ser fechadas. A gente precisa de 12º jogadores, né? Aqueles jogadores que entram no meio da partida e mudam a história da partida. A conta chegou para a quarta, né, Arizão? A conta já chegou para a quarta. Pois é. Pois é, a gente tem 2 Soros, né? 2 titulares Soros. Os Pedro. Dois personagens principais do jogo de domingo. Os 2 Pedro. Enfim, a gente precisa se reforçar. Isso que a gente diz há muito tempo. É uma conversa que tá chata já. A gente fala que a gente precisa de primeiro volante desde o primeiro jogo, desde o jogo treino. Né? A gente fez lá de dentro do PV, desde o jogo treino a gente fala. A gente precisa de volante, a gente precisa de atacante, a gente precisa disso. Né? Eu sei que existem inúmeras limitações para que isso possa acontecer. E também não adianta, até falando outra coisa que eu já disse aqui muitas vezes, não adianta a gente trazer por trazer. Não adianta trazer aqueles pacotão de Natal, como outra hora chegavam, 6 jogadores uma vez, aí vem Vitor Feijão, Willi, não sei o quê, com todo respeito aos profissionais. William Pop, né, que jogou 45 minutos pelo Ceará. Não adianta trazer esses caras. A gente tem que trazer jogadores que mudem a história do Ceará, que façam a diferença, que sejam decisivos, mesmo tendo começos abaixo, enfim, mas que sejam como o Galeano. O Galeano, todo mundo desceu o cacete nele com 10 jogos que o Galeano tinha feito. E tá aí. Por vezes, o Galeano foi o cara decisivo do jogo. Contra o Confiança, ele foi decisivo. Contra o Fortaleza ontem, ele foi decisivo. Contra o Bahia, ele quase se torna um cara decisivo, que ele acha aquele gol de cabeça lá e quase muda a história do jogo. Enfim, a gente precisa de contratações assim, né? A gente está aqui cobrando diariamente. Espero que quem venha possa dar resultado. Eu entendo também que contratação, né? Quase sempre é uma loteria. Eu sei que o Ceará hoje em dia trabalha com situações para minimizar esses erros de contratação, tem um estudo muito aprofundado, tudo, e parabéns ao Departamento de Futebol por fazer isso. Isso é convertido em acertos, né? Porque se a gente for olhar, a gente acerta mais de 50% nessa janela de contratação, né? A gente faz boas contratações que estão rendendo, mas que tudo pode ser que traga o cara mais possível a dar certo e ele não dê. Mas, assim, espero que a gente consiga fazer uma boa janela de contratação agora. Até dia 2 de setembro, né? Ainda tem essa questão que pode ser que não chegue agora, pode ser que chegue lá no dia 2 de setembro. Enfim, eu rezo e torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas, enfim, né? Acho que o Léo Condé merecia muito mais crédito da torcida. Merecia que fosse olhado com olhos diferentes do que geralmente é olhado. É o cara que é duramente criticado, mas em momento nenhum
ele perde aquela postura dele, se ganha, beleza, ele é aquele cara centrado, se perde, ele não perde a linha, não sai falando baboseira, não sei o que, é um cara que defende o grupo dele, e parabéns, cara, é um ótimo gestor de grupo, assim, se mostrou isso, né? Enfim, sou suspeito a falar, mas gosto muito do trabalho do Léo Condé e espero que ele continue sendo vitorioso aí com a camisa do Ceará. Talvez se ele falasse outra língua fosse mais valorizado, né? Esse é Aurizan, vice-presidente do fã-clube de Léo Condé. Nós já falamos isso aqui, Hugo, inclusive. Se ele fosse Léo Condé, trocasse o acento agudo pelo circunflexo, era outra coisa. Era outra coisa. Um simples acento faz a diferença. Viu? A gente sabe muito bem disso. Queria fazer menções honrosas aos senhores William Machado. Vou falar uma frase forte aqui. Se o William Machado jogasse no Bahia, já estavam pedindo ele na seleção. Fácil. Vou dizer para vocês. Era só subir um pouquinho no mapa, só um pouquinho. Só um bocadinho. Descer, né? No caso, nós estamos em cima. Obrigado, Lívia. Já vi que eu fui reprovado de geografia, né? Então, precisamos de aula com o professor Basílio. Professor Basílio e o professor João Filho. Tem dois aqui. Ainda bem que eles não estão assistindo para me dar lapada, que eu com certeza eu levaria. Então, se ele descesse um pouquinho no mapa, a negada já estava pedindo. E o senhor Fabiano ontem jogou uma enormidade. Uma enormidade. Gostei do Matheus Bahia também. Ninguém se criou ali perto dele. Um vigor físico, uma imposição técnica e tática muito alta. Muito alta mesmo. Jogou na rotação altíssima o senhor Fabiano. Tá? Aurizan e Hugo, eu queria dizer um negócio para vocês. Eu pagaria pay-per-view para ver esse encontro aqui, ó. Quarta-feira. Seria fenomenal. Rapaz, o doutor Danilo encontrando o Dorival, quarta-feira, depois daquele vídeo espraguejando a vida do homem, meu amigo, eu R$50 por... Tinha que ser 10 minutos, tá bom, 10 minutos. Eu queria estar na prêmio nessa hora aí. Meu amigo, eu acho que seria esse encontro aqui, se acontecer. Alô, Polícia Militar. Olha, realmente esse encontro aí tem tudo para ter muito. Essa foto ficou espetacular, né? Essa foto tem uma áurea nela, assim. É doido, velho. O homem batendo no peito, o outro ali com a mão na cabeça, desesperado. Meu Deus do céu. Como quem diz, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? Meu Deus do céu, onde foi que eu cheguei, né? Que esse aí é o reforço, né? Esse é o Bridges, né? Bom jogador esse rapaz, né? Não, cabeça de área deles. Bom, viu? Aquele Matheus Pereira, né? Muito bom jogador. Sim, bom jogador. Sabe da pelota, bom jogador. Jogador bom. Corno. Eu conheço só pelo arrastado da chinela. E de longe já vi. Quando eu vejo acaba. Eu pensei que tava chamando o cara de corno, pô. Não, que é isso. Nem conheço, rapaz. Jogador bom. Corno. Pode falar? Agora ficou mais claro. Eu posso falar? Pode não, né? Mas vocês sabem o que eu ia falar, né? Sim. Português de Portugal, pode não? Eu conheço só pelo rastreio da chinela. Tá? Só pelo rastreio da chinela. O cabo é bom, o cabo sabe jogar. Bom jogador. E aí... Essa foto aí dá pra fazer um pôster. Do Stefan? Muito bom mesmo. E olha, faltão mesmo. O Vinícius, calma, meu filho, tenha calma. Inclusive, ele e Alanzinho, né? Onde é que se meteram, né? Alanzinho que poderia ter escolhido o lado certo, né? Da história. Faltou gestão de carreira, né? Faltou. E mesmo entender. Dá um Google aí dos 2 últimos anos.
odeio ficar falando dos outros, mas, meu amigo, o Caba foi campeão do Sul-Americano, sendo o melhor jogador do meu campo. No outro dia, emprestaram ele para o Atlético Goianiense, macho. E ele lá tem 1 minuto e meio jogando em campo. Não deu para dar um Google e ver, né? Simples, né? O nosso Messi venezuelano não pega mais nem na camisa. Tá sendo oferecido, né? Compre aqui, pelo amor de Deus. Compre, pelo amor de Deus. E a história que tem aí correndo nos corredores é que estão dando, pelo amor de Deus, para alguém chegar, pegar por empréstimo para botar uma cláusula lá na frente. Porque comprar não vai comprar. Né? 30 milhões é dinheiro, meu chapa. Né? Se a gente estender um pouco mais a live aqui, é capaz da gente pegar uma certa demissão, viu? Rapaz. Se ele for demitido hoje, hoje ou amanhã, enfim, se ele for demitido, a gente vai entrar na live. Com o derruba aquele lá. Vamos O abrir inominável. É porque fizeram cabaré, porque o Ceará tava mal por causa do Fortaleza, não sei o quê. Fizeram, há 2 semanas atrás, fizeram cartinha. Não, eu amo ele. Ele não vai embora nem que perca das próximas 10. Hoje teve reunião agora de manhã. Café com pão. Pão de antes de ontem, o café frio e o pau truando de esmola. Futebol é isso. São igual borracha. Não tem garantia de porra nenhuma. Desculpa o horário, não tem garantia de nada no futebol. Garantia. Uma vez lá no Ceará, foi um treinador que passou por lá. Eu acho que isso foi Givanildo. No auge de sua doçura. Ele perguntou assim, Givanildo, porque as atuações, não sei o quê. Ele disse, meu filho, o que vale é a bola na casinha. Se eu vier aqui falar contigo, meu time chutar 32 vezes e não fizer o gol, e tomar um gol no final, no outro dia eu tô na rua. Se eu vier aqui falar com você e tiver levar 32 gols e não tiver feito nenhum, e o outro time não tiver feito nenhum, e eu for lá só uma vez e fizer, eu sou o melhor do mundo. E é isso. Futebol é isso, rapaz. Principalmente num país imediatista como o nosso. Outro ponto. Se Juan Pablo Vojvoda fosse João Pedro, João Paulo Bonifácio, ele já estava na fila do CNDT faz tempo. Porque ele enrola a língua. E quando ele perde, é que ele enrola a língua mesmo. Quando ele perde, ninguém entende nada. Não entende nada com nada. Time sem vergonha. Né? Devagar com a dor que o santo é de barro, meu compadre. É. O Alaneto, cara, eu amo o Alaneto. Oh, saudade do saudoso Alaneto. A grande Germana Pera, abraço pra ela. E a Germana fazia uma matéria gigante do jogo do Fortaleza. Fortaleza ganhou, não sei. Opa, alguém sumiu? Foi eu. Me desculpa, eu sou leigo no stream. Germana, não, tranquilo. A Germana fazia uma matéria bonita, um pós-jogo, não sei o quê, torcedor, jogador. Aí, no jornalismo esportivo, tem algumas regras que a gente adota. Para a TV, por exemplo, a última fala geralmente é do treinador, né? Aí, matéria bonitinha, a Fortaleza ganhou. Aí, no final, ele vai mudar. É porque é muito importante ganhar 3 pontos, não sei o quê. 3 pontos é a cara dele, né? 3 pontos é aquele Fiat ponto lá da Fiat. Fiat ponto, 3 pontos. Aí voltava para o Alaneto. Aí o Alaneto, para chamar o intervalo, disse, ó, eu não entendi, foi nada. Olha, deixa eu ver o comercial. Eu vou procurar uns cortes disso para mostrar. Mano. É bom demais, é bom demais. O Alaneto fazendo isso aí, ele ainda dizia assim, ó, eu não entendi, foi nada. Olha o dedo, era desse jeito. Espetacular, por sinal. Grandes edições de almanaque do Trem Bala. O problema, Aurizan, hoje, agora eu fui de 0 a 100 total, né? Porque não dá tempo nem
de tomar uma. Quer dizer, inclusive eu quero fazer uma reclamação pública. Pública. A cidade de Fortaleza. Como um todo. Estou sendo recriminado aqui, eu vou falar a capital do Ceará. De quadro, viu? Fui pro jogo. Lá dentro não podia beber cerveja, não vou entrar neste mérito. Passei 1 hora esperando para vir embora. Quando eu cheguei em casa, fui atrás do restaurante para beber. Cheguei no Ordônio meia-noite, fechado. Fui pro Alicate, fechado. Amigo, alô CBF. Passou na Américas, não? Tiver jogo do Ceará, 8h30 da noite, de um domingo, porque se ganhar, nós vamos beber na noite. Esse horário só tá aberto no McDonald's. Aí quem foi... Rapaz, tu errou por pouco. Porque a gente jantou o Burger King. Olha aí. Aqui perto de casa? Na rua da tua casa. Porra, por que não me chamaram, cara? Rapaz, mas era meia-noite, eu ia dar um grito, chamar a Pop da Beatriz, ia jogar um balde de água gelada para nós sair. Rapaz, ela sair dando cabo de vassoura na tua cabeça. Tu é doido, né? Vem fazer um negócio desse dentro de brincadeira. Era a única coisa que estava aberta, meu compadre. Então, por favor, bares, quando o Ceará ganhar, bora até de manhã, que o resto a gente desenrola. Eu numa sede da desgrama, Paulinho numa outra sede da desgrama, e nada estava... Lívia com a fome da desgrama, e nada estava aberto. Mas... Pior fui eu. Diga aí. Eu passei ali no Sérgio Lanches, né? Sim. Inclusive, eu queria agradecer aqui publicamente que eu não ia pro jogo, né? Eu estava decidido a não ir. Mas eu passei a semana dizendo assim, cara, a gente não vai para esse jogo, mas quando for nos últimos minutos da acréscimo, vai aparecer a condição da gente ir. Aí, do nada, no domingo, 6 da noite, pinga um dinheiro pra gente. Aí, pensar que não, meu grande amigo Joaquim, do Alvinegros HJ, acho que até o James Warren tá por aqui, conhece Sim, ele. sim. Ele fala assim, mas bora pro clássico, eu tô aqui na tua porta, bora. Aí, meu amigo, foi o sinal que precisava pra mim ir, né? Aí fui. Comprei o ingresso aqui, nas carreiras e parti. Quando a gente vai voltando, né? Eu gosto sempre de passar ali para... Não é uma pública, mas poderia ser, né? Passar para a merda ali no Sérgio Lanches. Só que na volta, quando eu cheguei, mas tava empestado de torcedor do Fortaleza. Mas, rapaz... Aí eu não ia ficar lá, né? Não ia dar muito certo, não, né? Acho que os homens estavam meio reimuso lá. Tava meio coisado, tava. A gente chega em casa já 12h30 da noite, aí vamos pedir uma pizza? Aí fomos procurar onde é que tinha um local aberto. Não vou citar o nome da pizzaria. Mas mesmo dizer que a pizza chegou 2h15 da manhã, macho. Puta merda, aí é de lascar. De lascar, mano. Meu, ainda bem que imagina se tivesse perdido o jogo. Não é? Mano. Ai, mano, tu é doido. Mas ontem eu tava batendo palma por bombeiro no estádio. Eu também. Eu bati palma por bombeiro no final do jogo. Não, entenda. Os bombeiros são seres humanos magistrais, briosos, assim. Mas é normal, tá dentro do estádio batendo palma pro... O time ganhou, meu amigo. O time ganhou, eu bati palma pro bombeiro, pro policial, pra repórter, pro fogo que saía, pros cabas que puxava aquele... Pros cabas que puxava aquele papel, aquele papelão que fica no meio com o nome Brasileirão. Eu tava batendo palma pra todo mundo, homem. Ontem tu é doido, Você tem cara que tava no meio da charanga da chope lá cantando o chiclete com banana. Ora não. E eu desci e fui comprar uma cerveja sem álcool. Um refrigerante. Um refrigerante de milho, né? Pois é. Aí fui comprar, né? Olha, o bicho supersticioso sou eu. No que Sobral fez 1-0, gol de pênalti, eu tava ansioso e tal, o jogo truando, aí eu vou comprar a cerveja. Aí desci e comprei. E no clássico só pode sem álcool e tem que levar 2 na lapada só. Quando deu um intervalo, vou ter que comprar minha cerveja sem álcool. Fui, desci, comprei água pra Lívia, aí Wilson Medeiros. Assim, me dá um golinho aí. Você sabe muito bem quem é o Wilson Medeiros, não sabe, Anderson? Sei. Você teve o desprazer de conhecer ele, não? Teve, Hugo? Não. Pois nem queira. Precisa mostrar a dinastia dele com o Hector Chegue nem perto disso. Tudo junto.
Meu amigo, ele me pegou o copo e saiu. Deu uma volta assim. Quando ele voltou, ele disse, pega a tua cerveja. Meu amigo, eu dei um gole. Eu tenho certeza que ele ou tinha Baygon ou tinha Caltrim, que ele botou dentro. Meu irmão, a cerveja assim virou qualquer coisa que eu não sei o que foi. Tu é doido, meu amigo. Pense na esculhambação. Botei o Gui pra tomar, Aurizan. O Gui. Então, o que botaram aqui nessa cerveja? Eu disse, não sei. Mas se morrer, morre aí você. E tá tudo bem. E a vida segue. Ô, esculhambação, medonha. O João Filho tá dizendo, boa tarde, amigos. Até a Maria Alice gritou na hora do gol ontem. Um adendo à triste transmissão do Premier. Não gostou. O José Giandro, Rodrigo, cerveja sem álcool é mesmo que comer chuchu, sabor de nada. O problema é que botaram alguma coisa na minha, José Giandro. Eu sou supersticioso. Cara, Dois mas clássicos ontem, seguidos que eu lá compro na cerveja Central, sem álcool e 2 clássicos seguidos que o Ceará ganha. Contra os números, não se briga. E no jogo da volta, de novo. Vamos ganhando. E é isso. cara, ontem lá na Central, acho que os caras entraram cada qual assim com umas 3 garrafinhas de água, essas aqui, com cachaça, velho. Eu não sei como passaram da revista, mas cachaça tinha para dar e vender lá. Uns rapazes que estavam fazendo umas dancinhas lá, inclusive o algoritmo da rede vizinha lá, né? A rede das fotos de vídeos, curiosamente me mostrou o vídeo dos rapazes que eles estavam gravando lá, né? A dancinha deles. Oh, esculhambação, mesmo. Foi bom demais. Bom demais. Maravilhoso. Cara, E aí, turma? Diga. não, eu tô vendo aqui alguns novos desfalques do Corinthians, né? O Memphis e o Romero não jogam. Você tocou nesse assunto, Hugo? Vamos falar dos nossos, inclusive? Seguinte. Amanhã tem o William Machado na coletiva, tá? William Machado na coletiva. Ponto 1. Ponto 2. Mais de 20 mil pessoas garantidas para Ceará e Corinthians. 20 mil. Primeiro boletim do Ceará, 20 mil. Jogo quarta-feira, 7h30 da noite. Tá? Ponto 3. Pedro Raul é desfalque por amarelo e por contrato. Pedro Henrique é desfalque por amarelo. Temos esses 2 desfalques, temos esses 2 problemas. Tá? Que mais? Não, acho que é só isso. Tá. E por favor, algumas pessoas falaram que que Fabiano estava fora. Não tá? O cartão que o Fabiano levou ontem foi o segundo. Agora ele está pendurado agora. Tá? Hugo, um colega meu me falou que o Corinthians veio meio cambaleante com os problemas. Diga aí, por favor. Cara, Memphis, Depay e Romero não jogam, né? Aí foi uma matéria que eu comecei a ler agora, mas são os principais destaques. Eu não sei se parece que o cabeça de área deles, muito bom, aquele cabeludo peruano, acho que também não vem, não. Eu sei que esses 2 são os novos agora que tomaram cartão amarelo. Amarelo, né? Verdade. Tem problema de lá, tem problema de cá, né? Isso é futebol, isso é a vida. 1h21 de lá. Quando o Ceará ganha, é bom demais. Tu é doido, o tempo passa ligeiro. E só pra gente complementar aqui ainda falando sobre esse bom momento do Ceará, eu acho que essa vitória contra o Fortaleza, ela veio num excelente momento, porque a sequência de jogos do Ceará vai começar a complicar, né? A gente vai ter agora o Corinthians em casa, e aí a gente vai pegar o Inter fora. O Inter não vem tão bem assim, né? Tem o Mirassol em casa depois. Aí começa a complicar, que é Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Palmeiras fora e Red Bull Bragantino em casa. E aí é importante o Ceará somar o máximo de pontos possíveis agora, né? Foi agora contra o Fortaleza, e aí vai ter o Corinthians em casa, que é um jogo super possível da gente vencer. O Inter fora, é fora de casa, mas o Inter não vem bem. E o Mirassol em casa, que também é um jogo que dá para conseguir os 3 pontos, né? Principalmente jogando em casa também. Você falou aí dos tópicos. E vamos aproveitar para que hoje, no dia 14/7, vou até anotar aqui, ó. 14/7. Para registrar aqui
que se caso venha uma sequência ruim agora contra esses grandiosíssimos adversários, tenhamos paciência com o professor Glauco Condé. Porque, como diria o nosso filósofo Carlinhos Bala, a mesma mão que aplaude é a mesma mão que vai. Né? Então, vamos ter paciência, vamos respirar fundo, vamos entender o campeonato que a gente está disputando e vamos entender que realmente foi uma sequência muito difícil, muito, muito difícil. É muito importante o citar isso. Outro tópico importante, Sobral chegou a 200 jogos, um número bem emblemático. Parabéns para ele, que ontem fez uma partida tá bem regular, inclusive. Ele mesmo falou sobre oscilações em alguns momentos, mas ontem ele foi muito regular. Bruno Saraiva está participando aqui com a gente. A eu acho que é o CSC 2025 está falando sobre reforços. Até agora nenhuma novidade sobre o assunto. E aí amanhã a gente faz uma live mais prospectando quem serão os substitutos dos Pedros, né? A gente pensar um pouquinho. Eu estou tentando entender por que Guilherme está ficando de fora das relações. Se não for lesão, não faz sentido. Se não for um problema, seja ele de qual cunho for, não faz sentido. Estou tentando entender o porquê, qual é o ponto de vista, qual é o processo que está acontecendo, né? E aí vamos tentar entender direitinho os pontos a pontos, né? Amanhã tem a coletiva de pré-jogo com o Machado, o Vini está nos lembrando aqui, tá? E vamos que vamos, bora que bora. Hugo, obrigado. Você segue tá quente, viu, Hugo? Cara, passamos pelo esporte, passamos pelo Fortaleza. Você tá bem, Hugo. Estamos invicto, tá? Queria falar nada não, mas tem gente que tá se incomodando já com a sua presença aqui na live. Polêmicas. Mas obrigado, cara. Valeu aí. Tamo junto. Aurizan. Opa! Vou contar um bastidor. No dia do aeroporto. Não, mas é nosso aqui, de brincadeira entre nós. 1h25. No dia do aeroporto, eu cheguei muito cedo, porque eu terminou o coletivo quando tá com você, fui com o Danilo do aeroporto. Aí, cheguei lá, montei toda a minha estrutura. Aí, já tá me dando carão aqui no fone. Aí... Nada de anormal. Nenhuma besteira, não é novidade. Avisando, montei minha estruturazinha, fiquei ali posicionado. Aí tava os veículos todos. Jornal Povo, TV Mares todo, TV Diário, TV Mares, Jornal Povo, futebol. Verdinha. Todo mundo. Aí, lá vem o Hugo, subindo a escada rolante. Popstar, né? Mochilazinha no bolso. Mochilinha aqui, com um bolsinho aqui. Estilo. Na ginga. Ora, como eu expliquei, as turistas ficaram doidas. Estavam lá. Como apareceu a mulher da Ucrânia. Mas o bastidor não é esse. O bastidor é o seguinte. O pessoal viu o Hugo lá, pensou que ele tinha ido fazer a cobertura de alguma coisa, por alguém, algum veículo. Aí, de repente, eu liguei o microfone, chamei o Hugo para participar com a gente. Meu amigo, quando foi depois, começou a chegar mensagem no meu telefone. Rapaz, tão rico, contrataram o homem, rapaz. Tiraram o Flamengo Mares. Meu amigo, todo mundo com ele arregalado. Tem que subir a multa dele, pô. Fala que é Nossa Senhora do Pepé de Socorro. Segura. Rapaz, vocês levaram o Hugo? Rapaz, tá com a gente. Meu amigo, o homem tem um fã-clube, olha isso. Rapaz, tem que subir a multa do homem, pô, logo. Teve uma coletiva aí que tu tinha que falar alguma coisa na live, eu acho, aí o Lucas Catribe na mesma hora mandou mensagem. Você viu aí, meu amigo, que lhe anunciaram aqui como nova contratação do canal do Violão? Gostei. Tá vendo, Aurizan? Tá vendo? Esse aqui deve saber muito dos seus podres, ó. Hugo desejando por todos desde os meados, desejado por todos desde a época do FB. Ixi. Loucura. Grande Bruno Saraiva, né, Bruno? Meu Deus! Desde com eles. Parcela, né, também. Meu Deus do céu. Bom demais. Aquela figura.
Ah, Deixa eu turma, obrigado pela audiência. Foi legal demais, muito bom. A gente continue nessa vibe dessa semana com resultados positivos. Temos 2 grandiosíssimos adversários pela frente, Corinthians e Internacional. Mas plausíveis. Domingo, independentemente do que acontecer na quarta, domingo a gente vai fazer um churrasco aqui para assistir o jogo, tá? Os senhores estão convidados. E não iremos esmorecer independentemente do placar. É para a gente se reunir. Tá? Rodrigo, Oi. a gente vai fazer um churrasco. Vocês trazem a carne, vocês trazem... Não é assim, tá? A Lívia quer fazer um churrasco e quer que todo mundo traga as coisas. Não. Diga aqui. Levar um quilo de carne moída pro churrasco. Eu vou falar uma coisa, que eu ainda vou fazer um vídeo falando disso. É igual os aniversários hoje. Não, tu leva uma coisa, tu leva... Então é isso. Que aniversário é esse que eu tenho que levar as coisas? É estranho. Né? Aqui que a gente faz, né, Rodrigo? Tu é doido das minhas quermesses aqui, não é brincadeira. O Aurizão viu. Não viu, Aurizão, como é que é? Né? Tu é doido, é bucho cheio, viu, meu amigo? É pra voar as bandas. Tem miséria, Então, não. então, como é? Domingo, né? Domingo, Churrasco. 11 horas da manhã. Mas não precisa trazer a carne, não precisa trazer nada, não, viu, gente? Traga só. Traz só a sua bebida, né? Cara, é coragem. E na verdade, Só a aqui cota, tem né? Só a cota. Aqui também tem um ponto aqui, vizinho, que vende bebida. Tem um litro de uísque de cachaça aqui. Não é que ninguém passa sufoco, não. O negócio aqui é sério. Então, estamos todo mundo convidado. Vamos fazer uma quermesse. Ó, o Bruno já disse que vem, o Bruno Sarai. Pronto, aí. Pronto. Aí vai ser... Manda a localização. Encontro de inscritos. Pronto, aí. Pronto. Ó, o Oberdan também já disse que tá dentro. Então, pronto. Oberdan, Oberdan, tu tá com o meu isopor. Cuidado aí, senão não tem festa não, porra. Informação do Danilo Queiroga aí, ó. Quem? Danilo Queiroga. Não, informação. Ele não gosta Não, dele. é light. Disseram, né? Tá aqui no post dele. Juan Pablo Voivoda é visto na Praça do Ferreira. Como é? Como é? Repita aí o que foi que o Danilo Queiroga disse. Juan Pablo Voivoda foi visto hoje no centro de Fortaleza, na Praça do Ferreira, entregando currículo na Casa Pio e na Bambam, após a derrota do Clássico Rei. Ambas as empresas estudam a contratação do mesmo, pois de sola ele entende. Posso embora? Bora. Para encerrar a live. Posso embora, que é o melhor que a gente faz. Depois dessa aí não tem mais como continuar, não. Tchau. A bola trabalhada pelo Fortaleza, recuou lá para a grande área, volta com o Breno. Breno segura, larga a bola mais adiante, entrega aqui para a direita, vem movimentando a bola com o Kusevich. Ele espera a marcação do Mugni. Passou errado. Pedro Henrique limpou, Pedro Henrique ainda. Foi lá, Pedro Henrique. Acompanhou a defesa, passou com o Pedro Raul. Vai bater, vai fazer pro gol. Errada no Fortaleza. Pedro Henrique recebeu, enfileirou, passou, tocou Pedro Raul na sobra. Galeano fuzila para o fundo do gol, sacudindo a rede do Fortaleza. Véi Márcio! Larga na frente do Clássico Rei da elite do futebol nacional. É o Ceará ganhando posições. É o Ceará se impondo na Arena Castelão. Pro Vozão. 1-0 para cima do Fortaleza. O Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Vajota,
Foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará.